Olá, alunos! A última aula que tivemos, tô deixando aí o resumo da última aula, que foi os modelos atômicos, até chegar nos dias atuais. Mas a aula hoje que nós vamos dar sequência identificando os átomos. Lembrando que embaixo na descrição eu estou deixando exercícios e mapas mentais, também o meu blog para vocês visitarem, ok? A aula de hoje vai ser sobre identificando o átomo. Assim como o governo, para nos identificar, ele usa um número conhecido como número do RG ou número de identidade. É a maneira do governo nos identificar. Nós também podemos identificar os átomos através de um número. E visto que cada átomo tem uma digital diferente, cada átomo tem um número de prótons diferentes. Por isso foi escolhido os prótons para identificar os átomos. É conhecido como número atômico. É o número de prótons que o átomo tem no núcleo. Aqui no caso desse exemplo, eu tenho 5 prótons, que são as 5 bolinhas vermelhas. Todo átomo que tem 5 prótons vai ser o átomo do boro. A união de átomos de boro forma o elemento químico boro. Lembrando que o átomo é neutro. Se eu tenho 5 prótons que são positivos, eu automaticamente tenho que ter 5 elétrons, que são os negativos. E visto que apenas o núcleo de um átomo é a única parte que tem uma massa significativa, para a gente saber o número da massa de um átomo, é só eu somar o que está dentro do núcleo do átomo. O que está dentro do núcleo do átomo é prótons e nêutrons. Vamos somar? Eu tenho 5 prótons, que são os vermelhos, 6 nêutrons, que são os amarelos. 5 mais 6, 11. Então, a massa do boro é 11. Revisando, então, tenho 5 prótons, 6 nêutrons, 5 elétrons e 11 de massa. Outro exemplo é quando eu tenho o número atômico 4. Aqui é o número 4. Toda vez que eu tiver o número 4 de prótons, vai ser o berílio. A massa vai ser 4 mais 5, que deu 9. O próximo exemplo, se eu tenho 2 prótons, sempre vai ser o elemento químico hélio, de número atômico 2. E a massa aqui no caso foi 4, que é a soma do que está no núcleo. Na tabela periódica, fica simbolizado assim, olha. Cada elemento da tabela periódica está dentro de um quadradinho, né? E cada um vai ter o seu número, que é o número atômico. O símbolo de número atômico é a letra Z. E o número atômico ele está em ordem crescente. Se você olhar o primeiro elemento lá em cima da tabela é o hidrogênio, que é número atômico 1. Seguindo na mesma fileira tem o número 2, que é o hélio. Voltando agora para a fileira de baixo, o lítio, número 3. E assim sucessivamente, em ordem crescente. Cada átomo o seu número atômico. Agora, o número de massa, que é simbolizado pela letra A, que é a soma de prótons e nêutrons. Também vai estar na tabela periódica aqui embaixo. É o número da massa. Só que na hora que a gente vai simbolizar no caderno, fica ao contrário, tá? A massa vai ficar em cima e o número atômico embaixo. Olha um exemplo. Tem o alumínio, a massa em cima, o número atômico embaixo. Vamos ver como a gente identifica esses 5 itens, que eu costumo chamar de ZPAM. Por exemplo, Z é o de baixo, que é o número 13. Se o número atômico é o número de prótons, que é os positivos, também vai ser o número de elétrons, que é os negativos. Se eu vou ter 13 negativos e 13 positivos. A massa é o número de cima. E nêutrons é só eu subtrair o de cima menos o de baixo, que vai dar 14. Por que eu sei que é 14? Porque nêutrons, sempre 14, mais os prótons, vai dar o 27. Outro exemplo. Os 3 primeiros vai ser 26. Por que eu sei? O número atômico é 26.
que é o mesmo número de prótons que os positivos, que é o mesmo número de elétrons que é o negativo. A massa sempre o número de cima e os nêutrons o de cima menos o de baixo. Agora, os átomos podem apresentar cargas elétricas. Visto que o elétron é negativo, se ele ganha um elétron, a carga negativa vai estar passando. Por isso que ele vai ter o sinalzinho de menos. A gente chama ele de ânion. Agora, quando perde elétrons, ele vai ter a carga positiva passando a mais. Eu vou chamar ele de cátion. Para gravar isso aqui, eu costumo falar que a Ana é uma menina muito negativa, muito para baixo. Enquanto a Kátia é uma menina alegre, positiva. Ânion, negativo. Cátion, positivo. Vamos ver como fica isso? Todos que eu fiz do ferro, eu vou fazer o ferro normalmente. Vai ser 26, 26, 26, 56 e 30. Deixa eu retornar aqui. Só que toda vez que eu tiver mais 3, quer dizer que perdeu elétrons. É sempre ao contrário, tá? Então, é 26, eu vou retirar 3 elétrons. Aí vai ficar 23. Agora aqui, vou fazer como vocês aprenderam. Só que aqui, quando é menos, ele tá ganhando o elétron. Mas, dona Verônica, por que ganha elétron fica menos? Porque ele tá ganhando uma carga negativa. Quando você tá ganhando algo negativo, você fica mais negativo ainda. Como aqui não tem número, é como se ele estivesse ganhando apenas uma carga. Se tivesse menos 2, seria ganhando 2 cargas. Então, se ele está ganhando elétrons, aqui nos elétrons, ele vai ter 9 elétrons, mas eu vou somar mais 1. Olha lá, somei mais 1, então 10 elétrons. Então, os valores vão fazer como vocês sabem mesmo, só que a única coisa que vai ser alterada vai ser o elétron. Quando tem esse sinal aqui, altera apenas o elétron. Lembrando, se for negativo, eu somo. Se for positivo, eu subtraio. Vamos ver um exemplo em forma de problema. Um átomo tem 17 prótons, 18 nêutrons, 17 elétrons. Representa qual o número atômico e qual o número de massa? Eu vou fazer o Zepan normalmente. Prótons, eu vou vir aqui e pôr 17 no P. 18 nêutrons, eu vou vir aqui e pôr 18 no N. 17 elétrons, eu vou vir aqui e pôr 17 nos elétrons. Beleza. Agora, eu quero saber o número atômico e quero saber a massa. É esses dois que eu quero saber. O que eu faço? Lembra que os 3 primeiros aqui são iguais? Então, vai ser 17. E para mim saber a massa não é somar prótons e nêutrons, então eu vou somar 17 mais 18, que vai dar 35. Muito bem, pessoal. Depois vocês podem voltar o vídeo, assistindo devagarzinho, aprender no ritmo de vocês, é esse benefício que vocês vão ter agora pelo vídeo. E eu vou deixar na descrição exercícios online. O bom desses exercícios online é que vai ter as respostas, já tem o gabarito, isso vai facilitar o estudo de vocês. Bons estudos, bye bye!